Não desistiu da vida missionária. Bênção. Lições que o seminário não ensina. A gente, quando fizemos o treinamento, para ir para a África, nos cursos e tudo, ninguém nunca me ensinou a sepultar pessoas no campo, Isso não tem lá. E a gente teve que sepultar missionários, sepultarmos crianças, conviver com missionários que perderam o filho, Moses, criança amada. Eu ia visitá-los lá no Dondo, eu morava na beira, eles no Dondo, e eu chegava lá, buzinava, entrava com o carro, e o Moses vinha todo sujo, cheio de terra, e tilabieno, ele não me chamava de labieno, ele, titio, bênção. E depois o Carlos me liga dizendo: Labieno, o meu filho morreu. E eles tinham tudo para desistir, da vida missionária, e eles voltaram, encararam, e hoje 480 crianças, Olha aí. 480 filhos, Perdeu um. Lembra do cesto de pão? Quantos pães? 12 cestos, 12 cestos. Isso. Isso, benção. Mas eu benço. Então, aí ele, a partir daí, veio todo mundo chama de padrinho. É um pai. Daí tivemos outros, tem o co-pastor lá na igreja, ele também é muito do coração, foi a boca da igreja. Esses gente são 8 filhos, eles deram 13 netos. Pois é, olha aí. Pois é. Benção. Ainda vai vir mais ainda, Vai vir mais. Vai vir os bisnetos aí. Benção. Então são os meios de Deus. Eu lembro de um casal de missionários que estavam em Pemba, no norte de Moçambique. Eles chegaram em Moçambique e eles foram para Moçambique com uma única filha. Ela tinha 6, 7 anos. E poucos meses em Moçambique, em Pemba, em Cabo Delgado, a filha morreu de malária cerebral. E esse casal chorou, sentiu muito a perda da filha. E nós estávamos na beira e pedimos para eles descerem para a beira para ficar com outros missionários, porque em Pemba, naquela altura, tinha poucos missionários. E lá em Beira tinha mais, e para eles passarem um tempo conosco lá. E eu fui andar com eles na praia e eu perguntei para eles: e agora que Deus levou a criança de vocês, se vocês querem ir para o Brasil e tudo, eu vou acionar aqui os missionários para a gente levantar todos os recursos para pagar as despesas de vocês, para vocês voltarem para o Brasil, e seguirem a vida de vocês lá. E eu fiz essa proposta por meio dos missionários que pediram para que eu fizesse isso, Então, e a mãe, disse: não, pastor, nós viemos aqui para cuidar das coisas do Senhor e Ele vai cuidar do que é nosso.
tinham perdido a filha, mas não perderam o campo. Então, isso são lições que seminário, treinamento nenhum ensina, e que a gente passa lá no campo. O Carlos e a Nicinha perderam a criança, mas permaneceram. Este casal perdeu uma criança, permaneceu. E quem entende sobre o reino de Deus, você não perde filho, você não perde nada. Então são valores do reino de Deus. Bênção? Muito bom, vale a pena. É projeto de Deus. Gente, nós não estamos aqui, eu não vim aqui para criar problemas para vocês não, só para criar dificuldades. Então, se elas vão ser criadas agora, eu louvo a Deus por isso. Amém? Prontos? Vamos trabalhar a Bíblia? Tomaram café, né? Louvaram, ouviram um bom testemunho. Agora vamos... Café foi 10, né? Exatamente. Foi 30. E Moçambique é 20, não fala 10, né? Moçambique a nota máxima é 20. Então a gente fala, o café foi 20. Bênção? Então vamos trabalhar. Que horas temos? 9. Era para começar 9h30? Ok. Então, quando chegar o meu tempo aí de intervalo, vocês me avisam. Tá bom? Pois é, então vocês me dão um toque aí. E é o seguinte, na medida em que estivermos caminhando, você pode me interromper a hora que quiser. Levanta a sua mão, faça a sua pergunta, seu comentário. Ok? Então, nós vamos interagir assim. Eu falo, mas você também tem liberdade para interferir e falar. Não fique com dúvidas, com perguntas. Se a sua pergunta não for legal, a gente só melhora a pergunta, né? E oferecemos a resposta. Mas não fique com dúvidas. Bênção. Então, eu não sei se você entende sobre o reino de Deus, mas a Bíblia toda, do início ao fim, e é outra lição que a gente precisa entender, que Bíblia não tem início e Bíblia não tem fim. A gente fala do início ao fim por causa do livro, né? Mas quando se fala de palavra de Deus, ela não tem início e ela não tem fim. É bom entender isso. Então, toda a Escritura foi escrita na linguagem do reino de Deus. Isso você precisa entender. Quando Cristo veio, ele falou 118 vezes sobre o reino de Deus nos evangelhos e 2 vezes sobre a igreja. Hoje, a igreja sabe tudo de igreja e nada de reino. Os seminários denominacionais enfatizam a linguagem eclesiástica, teológica e seja lá o que for. Mas você não encontra seminários teológicos que enfatizam a linguagem basileica, linguagem de reino. Então, se a Bíblia toda foi revelada a nós pelo Espírito Santo, a homens, ele usou a linguagem do reino. A Bíblia foi registrada na linguagem do reino. Nada mais correto hermeneuticamente, semanticamente, que ela fosse interpretada na linguagem do reino. Por isso, Cristo, quando veio, enfatizou reino. Reino, 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 reino. Só que esta ênfase dada por ele ao reino, ela não é respeitada. Ela não é assimilada como deveria. Então, quem quer levar a Escritura a sério, com temor e tremor, deveria se responsabilizar
em estudá-la, ensiná-la, respeitá-la na linguagem que ela foi entregue a nós, Reino de Deus. Você não deveria ler nenhum texto da Escritura sem o óculos do reino. Você precisa ter o óculos do reino para interpretar, enxergar nitidamente a Escritura na linguagem que ela foi escrita. Obrigação de todos os pastores que pastoreia a gente deveria ser ensinar a Escritura na linguagem que ela foi escrita, interpretá-la, praticá-la e usá-la na linguagem que ela foi escrita. Reino de Deus. Eu estou falando isso, para levá-los para onde nós precisamos ir hoje, Então, entendendo isso, nós vamos lá para a criação em Gênesis, e aí você descobre na Bíblia, você abre a Bíblia lá em Gênesis 1, versículo 1, e você então vai descobrir que toda a revelação de Deus, tudo começou quando Deus disse, e disse Deus, haja. Quando Deus falou, Ele deixou um rastro. Ele se expôs, porque Ele falou. Aí está o grande start da coisa. Deus falou. E por Ele ter falado, Ele deixou algo para ser achado, para ser encontrado por aqueles que Ele criou. Então Ele disse, haja, falou e existiu. Ontem eu falei, Ele disse ao ex nihilo, haja, e do nada produziu. Depois de produzido, quando ele se dirigiu ao nada, Ele criou 2 fundamentos, O firmamento e o fundamento que é a terra. Ele criou a parte visível e invisível, do nada. Desses 2 fundamentos gerou o fiat. Aí Ele não dirige mais a palavra dele ao nada, porque do nada Ele criou o firmamento e a terra. Agora, depois que Ele então criou esses 2, Ele dirige agora a palavra dele ao firmamento e a palavra dele à terra, ao fundamento terra. Aí Ele diz que haja no firmamento isso. Aí Ele vai organizando o firmamento, o reino, invisível, metafísico. Depois Ele dirige a palavra dele à terra, que é o reino material, tangível, mensurável, visível. E aí Ele vai pelo fiat, a palavra dele dirigida ao que já existia, Ele vai compondo a terra, que haja na terra isso, que as águas sejam assim, que os animais assim, vai criando, organizando o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal. Ele vai criando os reinos e os seus princípios, as suas leis. Tudo isso Ele está criando pela palavra. Ele fala e as coisas surgem. Ele fala e a palavra dele gera leis, princípios. Eu quero que você entenda bem isso. Então você já estuda aí, já entende que no reino de Deus, olha o padrão. No reino de Deus, o que movimenta o reino, o que faz o reino ser, existir, acontecer é a palavra. Põe na sua cabeça aí. No reino, é a palavra que faz tudo acontecer. Aonde a gente vê isso? Em Gênesis, no início. Estão entendendo? Se tiver gente aí dormindo, você sacode ele. Fala, meu irmão, acorda, é o reino. Ok?
Então, o que move no reino é a palavra. Tudo que Deus falava existia, acontecia. Ele está falando e as coisas estão. E haja isso, e faça isso, e faça aquilo, que os animais assim. Então ele vai estar falando e as coisas estão acontecendo. É o padrão. E é assim que Deus faz as coisas. E ao falar, ele se expôs. E ao se expor pela fala dele, pela palavra dele, ele deixou um rastro para ser achado. Nenhum outro Deus agiu assim e pode ser assim. Só ele é assim. Isso é importante você entender. Ok? Palavra. Pela palavra, você acha Deus. Pela palavra, você conhece Deus. Pela palavra, você sabe a vontade dele. Pela palavra, você conhece o que ele criou. Pela palavra, você tem início, meio e fim de tudo. Então, põe isso na sua cabeça. Palavra é o que move o reino. É o dinamis. É o poder do reino. É a palavra. Está entendendo? Estão comigo? Bênção. Isso aqui, essa introdução aqui só foi o mamão, né? O papaya do café da manhã. Certo? E pela palavra, ele criou o homem, não foi? Uau! Ele disse, haja, façamos o homem. E aí ele fez o ish, o homem. O homem é o ish no hebraico. E ele criou o homem do quê? Daqueles dois fundamentos que ele criou do ex nihilo. O homem, o macho, não estou falando da mulher não, só o macho. O ish foi criado o homem, o ish tem parte dele que é o firmamento, o metafísico, o imensurável, é a parte que não se vê dentro do homem, e ele tem a parte material, que é do pó da terra. Né? Do pó da terra mesmo. Né? Então o homem tem isso. E para fazer isso, ter vida, né? Ter movimento, Deus pneuma, né? Soprou, ruar no hebraico. E aí o homem passou a ser alma vivente. Uau! E ele fez isso com... O homem é um ser integral, completo, porque ele envolve na criação dele, pela palavra de Deus, todos os fundamentos que Deus usou para criar todas as coisas. Está concentrado no homem. Uau! Por isso ele pôs esse homem como a imagem e semelhança dele, regente do reino de Deus. Uau! Mas o homem foi criado fora do jardim. O macho, o ish. Aí Deus plantou um jardim no Éden e ele, pela palavra, põe o homem no primeiro movimento que se conhece no reino de Deus. E Deus plantou um jardim no Éden e colocou o homem dentro do jardim. Estão entendendo? Aí depois de ter colocado o homem no jardim, pela palavra, Deus deu ao homem as missões. Certo? Deu as missões ao homem. Cultivar, guardar, dar nome, dominar, sujeitar, crescer, multiplicar, encher a terra. Tudo missões que Deus deu ao regente homem. Dentro do jardim. Então, pela palavra, Deus cria todas as coisas. Pela palavra, Ele cria o homem. Pela palavra, Ele cria o jardim. Pela palavra, Ele põe o homem dentro do jardim. Pela palavra, Ele dá missões ao homem. Guarda bem isso aí. Né? E aí, dentro do jardim, depois de ter recebido as missões, Deus viu que não era bom que o homem estivesse só e fez o quê?
a mulher, traz à existência a mulher. Ixá. Ele é o Ish, aí ele criou a Ixá. Mas a Ixá foi criada do homem, né? Daquilo que já existia. E ela já foi criada dentro do jardim. Isso tem tudo a ver com a natureza da mulher, os detalhes, né? A proteção, tudo isso está lá, na forma em que ela foi criada. E veio para auxiliar o homem nas missões que Deus tinha dado ao homem. E aí, Deus anulou Adão, né? Vocês já sabem, porque ele não quer dividir a criação dele com ninguém. Então, não tinha dor, Adão podia ficar acordado, porque a dor veio depois do pecado. Então, Deus anulou Adão para ele não participar da criação, para não reivindicar a criação da mulher. Só ele é o Criador. Aí Deus tira a costela, traz à existência a mulher, desperta Adão. Olha aí, é Deus que fez dormir, é Deus que desperta. Esse é o padrão em Gênesis e que se repete em toda a história da Bíblia e da história humana. Ele, pela palavra, faz tudo isso, adormece, desperta, cria, traz a existência. Olha a soberania dele em tudo isso. Aí Adão desperta, aí Deus também respeita aquilo que ele fez. Porque ele deu ao homem, antes de trazer à existência a mulher, o poder e a autoridade de dar nomes, de executar as missões no reino. Por isso que depois que ele desperta Adão, ele deixa Adão agir. Aí Adão olha e vê a mulher, e ele cumpre na mulher as missões, e esta é uma prerrogativa que Deus deu a ele, e Deus respeita aquilo que ele faz e combina com o homem. E aí o homem cumpre a missão e Deus aceita. Ele olhou para Eva e disse, Ixá, Ishi, Ixá. Deu nome a ela, glorificou a Deus. Estão entendendo? E aí Deus, na virada do dia, vinha visitar e ter comunhão com eles, o Deus Emanuel. Então, as missões que a gente identifica aí no jardim, as missões não surgem por causa do pecado e da queda do homem. As missões já existiam antes do pecado. Missões não tem nada a ver com queda do homem. Missões não tem nada a ver com salvação das pessoas. Mas o que se estuda nas igrejas é que missões é para plantar igreja, levar o homem a aceitar a Cristo, levar o homem à salvação. Isso é a raiz, aliás, isso é superficialidade de missões, isso é construção religiosa de missões. Missões é antes do pecado. Missões é pré-amartia, é antes da queda, antes do pecado. Missões é pré-lapsoriana, ou seja, é antes da queda do homem. Mas as pessoas ensinam que missões veio depois que Adão pecou e tudo, aí veio as missões que é para restaurar o homem. Não, para com isso. A coisa é mais profunda. Ok? E tem outra informação importante. Eu estou falando isso só para a introdução do que nós vamos falar. E antes, você precisa entender que outro conceito errado, deficitário, né, do deficiente de missões, é que o pessoal pensa que missionário é aquele que Deus tira do meio da igreja e manda para fazer alguma missão em algum lugar, né? E que vai ali viver, precisa de sustento. Gente, isso é construção religiosa, é linguagem de igreja. Você aprendeu isso na linguagem da igreja. Porque se você for estudar missão na linguagem do reino, você vai ver que todos nós somos missionários. Deus criou Adão, criou Eva e deu aos dois as missões.
Portanto, toda pessoa que Deus traz à existência nesse mundo, ele veio para cumprir missões que vão produzir glória a Deus. Você precisa reaprender a olhar os cristãos na terra como missionários. E você mais profundo ainda, você vai começar a dar tilt na sua cabeça. Na realidade, todo ser humano, justo ou injusto, crente ou não crente, nascido de novo ou não nascido de novo, todos são criados para as missões. O ímpio, o faraó, o Judas Iscariotes, todos vieram ao mundo para cumprir as missões. E todas elas produzem glória a Deus. Você pode não entender, mas elas produzem. Estão entendendo? Aí você ficou doidinho, né? Porque você foi ensinado o contrário. Que missão é coisa de crente, e de todos os crentes, apenas de alguns. Você aprendeu numa visão bem reducionista, e eu agora de manhã estou dizendo que o negócio é totalmente amplo. Totalmente amplo. Missões vêm antes da queda, e missões é para todo aquele que Deus criou e trouxe à existência. A diferença é que aqueles que nascem de novo, que são eleitos, cumprem as missões sabendo que é para a glória de Deus. E o pagão, o que nunca vai ser salvo, veio ao mundo para cumprir as missões, e ele vai cumprir todas elas que Deus destinou a ele, só que ele vai fazer de forma ignorante, em trevas, e nunca vai dar glória a Deus, porque ele não sabe, mas está cumprindo as missões. Por isso ele veio à existência. Consegue digerir? Ou precisa de água? Mas isso só vai acontecer naqueles que são eleitos, que são salvos, que vão ter essa consciência. Quem não é eleito, quem não nasceu de novo, não tem essa preocupação, mas se ele está nesse mundo, se ele nasceu, ele está cumprindo as missões que precisam ser cumpridas por ele nessa terra. Uau! O que eu quero com isso? Eu quero que você entenda que você precisa mudar a sua maneira de ver o mundo, a sua linguagem, a maneira de falar. Porque a gente, desde quando aceitamos a Cristo, nós vivemos numa linguagem eclesiástica e temos uma visão bem reduzida, né, do que são as coisas. E eu estou aqui nessa manhã para te dar uma ideia do que tem que ser a linguagem do reino, o entendimento do reino. Olha como o entendimento do reino desajusta, bagunça aquilo que nós ouvimos e recebemos. Deixa a gente assim, mas eu aprendi assim e agora... E o pior é que quando você ouve o que eu estou falando, você tem que concordar que tem coerência com a Escritura. Não tem como você fugir. Está bem amarrado. É por isso que Jesus deixou todo mundo doido, com vontade de apedrejá-lo, de matá-lo, porque ele veio na linguagem do reino e todos tinham aprendido a outra linguagem. E ele então fala, não, vocês estão falando uma língua, eu estou mostrando a outra. E a língua que eu estou falando é a língua do Pai. Eu e o Pai falamos a mesma língua, eu e o Pai temos a mesma vontade, eu e o Pai falamos o mesmo ensino. E isso deixava eles doidos. Mas como? Se a gente é filho desse pai, se a gente crê nesse pai, mas essa língua, esse ensino, mas é este. Aí eles ficavam irados. E hoje, a mesma coisa. Quando a gente volta para o reino, o povo fica doido, desorientado. Aí a pessoa fala, pastor, então todo mundo é missionário? É. Todo mundo então está cumprindo missões? Tá.
quando essas missões foram dadas? Antes da queda. E o que aconteceu com a queda? Ela só dificultou. Mas estão. Eu louvo a Deus por isso. E quando a gente estuda nas Escrituras, a gente vê lá pessoas na Bíblia que estavam cumprindo detalhes das missões sem saber que estavam cumprindo. Lembra do escolinha do professor Raimundo? Os mínimos detalhes. Mas estão. Você que está aqui hoje e está entendendo o que eu estou falando, você deveria levantar as mãos agora e falar: louvado seja Deus, porque eu estou fazendo isso sabendo. Isso é um privilégio, você é um privilegiado. Enquanto tem muita gente que está sem saber. Olha que bênção. Alguém queria falar? Você diga. Como a minha área é evangelismo, né? Então eu me deparo com muitas perguntas. E às vezes é difícil a gente achar a resposta. Mas então quer dizer que todos que nascem com um propósito, que seja ele para o bem ou para o mal. Eu faço a guerra e faço a... Yes. Que linguagem é essa? Reino. Qual é a linguagem da igreja? Dicotomia. Ela separa o bem do mal. E é isso que você aprendeu. Você foi ensinado que no mal Deus não é glorificado. Você foi ensinado que o mal, o erro, não é contido, não está contido no reino de Deus. Você foi ensinado a separar bem do mal, mundo de imundo, santo de profano. Verdade ou mentira? Verdade. Aí quando você vem para o reino, você descobre que não tem santo, não tem profano, não tem imundo e não tem imundo. Não tem puro e não tem impuro. Tonhonhoi. Aí isso te derruba, te estraga, porque você foi ensinado assim. Suas orações são assim. Seus cânticos são assim. Sua vida cristã é toda assim. E aí você vive assim. Sua cosmovisão de mundo é assim. Portanto, a maneira de você cumprir as missões vai ser assim. E o que você vai levar para as pessoas com as quais você missiona, discipula, evangeliza e tudo, vai ser tudo isso. E aí a gente reproduz igrejas e um bando de cristãos com os mesmos pensamentos, a mesma linguagem, a mesma visão. Mas a gente não encontra isso quando estudamos a Escritura na linguagem do reino. Quando você vai para o reino, aí tudo se encaixa. Fica tudo na engrenagem. Uau! Agora faz sentido. Faz mesmo. Agora faz sentido. Quando Deus endureceu o coração de Faraó. Por exemplo, as pessoas quando estudam a história, né? E nós vamos entrar daqui a pouco em Êxodo 3, que vai ser a ênfase do nosso estudo hoje e amanhã. Quando Deus entrou, quando estuda a história de Faraó e até conta para as criancinhas, e elas estão aprendendo a história de Faraó de uma maneira bem reducionista, as pessoas falam que Deus endureceu o coração de Faraó para que Faraó não deixasse o povo ir. Mas na realidade o coração de Faraó estava aberto para liberar o povo. Era Deus que não quis que o povo saísse e que Faraó dissesse não. Se Deus tirasse a mão do coração de Faraó, Faraó teria libertado o povo no início.
Mas Deus é que endureceu o coração dele para ele não deixar o povo ir até a hora que precisasse, né? Então é assim que funciona, né? Oi? E produziu glória a Deus. Você foi ensinado de que Deus só é glorificado naquilo que é bom, no seu entendimento. Aquilo que não é bom, no seu entendimento, Deus não é glorificado. Aí a igreja aprimora ou apropria-se disso e com isso ela constrói todas as suas doutrinas, os seus governos, a sua comunhão, a sua conduta, tudo que ela baseada nisso. E aí a gente vê quando isso vai e choca com a linguagem do reino de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com os profetas e com Cristo quando Cristo veio. Cristo encontrou já algo estatizado, né, sacralizado, e aí ele pegou e falou, bem, se eu ensinar o reino de Deus aqui, vai desconstruir, destruir tudo isso aí. E aquilo era forte. E aí, se mexesse, abalasse, o povo ia ficar irado. Aí bateram mesmo em Jesus. Quem é esse cara com esse ensino? E Jesus foi só ensinando o reino, trazendo a linguagem do reino, a palavra do reino, a visão do reino, as práticas do reino. E aí descobriu que se aquilo fosse recebido, iria destruir poderosamente tudo que tinha sido edificado. Hoje, a mesma coisa. Se você levar isso que eu estou falando aqui a sério, tenta pôr na religiosidade de hoje, nas igrejas de hoje, tenta pôr isso lá, você vai ver. Desmorona tudo, desconstrói tudo. Isso vai agradar? De jeito nenhum, vai bater de frente lá. Está entendendo? E eu não estou falando só de estrutura, não. Eu estou falando da sua vida. Por exemplo, vamos começar a colocar, vamos nos apropriar de alguns valores do reino, conteúdos do reino, linguagem do reino, e começa a trazer isso para a sua vida. Olha, você vai ter que mudar a maneira de orar, você vai ter que mudar a maneira de servir, maneira de adorar, maneira de amar. Vai ter que mudar tudo aí. E aí você vai ficar, né, igual o Vasco, né, perdidinho no campo. Né? Aí o pessoal da oposição gostou. Ficou, falar nisso, quem é flamenguista sabe por que o Flamengo tem a maior torcida do Brasil, né? Não? Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Está explicado. Boa, né? Essa é boa, eu gosto disso. O mundo jaz no maligno. Amém? Então, a gente poderia trabalhar bastante isso aqui, né? Mas, quando nós decidimos estudar o reino, entender o reino e viver o reino, e se você faz um propósito na sua vida, a partir de hoje eu só quero o reino, só entendo o reino, só vou pregar reino, só vou viver reino, só vou girar em torno do reino e tudo, se você fizer esse propósito, você vai ver como tudo na Escritura vai ficar mais organizado. Não.
Totalmente. Uhum. Não encaixa. Nada. Oh, desculpa, gente. Eu preciso de um secretário. Pega, me dá um outro aí. Eu queria entender se é por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo nos exorta em amor quando Ele nos diz: buscai primeiramente o reino dos céus e demais coisas serão acrescentadas. Eu queria saber se esse reino que ele se refere nessa passagem é exatamente esse entendimento, ou se tem alguma outra coisa que eu deva me atentar aí nessa. Que reino seria esse? Sim, o que Jesus quis dizer com essa passagem? Pelo que eu estou entendendo, é exatamente o que o senhor está ilustrando aí. A gente buscar primeiramente deixar religiosidade de lado, rituais litúrgicos de lado, a visão eclesiástica no sentido que foi construído para acabar sendo desconstruído, né? Para moldar os pensamentos do cristão. Eu queria entender se essa passagem, se essa exortação de Jesus que vem para nós através da palavra dele é isso. É buscai entender o reino de Deus, para que você coloque ali nas engrenagens, encaixe nas engrenagens as demais coisas para o seu próprio entendimento. Ok, essa passagem lá, ela só pode ser entendida quando o que realmente o Senhor Jesus estava querendo dizer é o seguinte: o reino de Deus está dentro de vocês. Ele diz, o reino de Deus está em vós. Ele entrou, está aí dentro. Então quando ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, ele está simplesmente dizendo assim, deixa este reino que entrou dominar, crescer, se expandir dentro de você. Porque ele entrou. E ele a tendência dele é te dominar. Acabar com as suas vontades, com seus próprios pensamentos, com a sua agenda, com a sua história. Tem que deixar ele cumprir o propósito que ele tem para ser cumprido dentro de cada um onde ele entrou. E a nossa carne, a nossa vontade vai fazer de tudo para não deixar este reino chegar, ocupar, dominar dentro da gente. É isso que Paulo diz lá. Olha o que eu quero fazer, eu não faço. O que eu deveria deixar de fazer, eu fico fazendo. Aí Paulo diz, miserável homem que sou. Porque Paulo estava vivendo esse conflito do reino dentro dele, querendo dominá-lo, vencer, matá-lo, para que ele pudesse ser completamente cheio desse reino. Né? Mas a carne dele milita contra isso. Né? Então é isso que o texto lá está dizendo. Busca, deixa, rende-se, se entregue, para que o reino que foi colocado dentro ocupe e realize aquilo que ele precisa realizar dentro daqueles que ele entrou. Mas a gente não encontra forças para vencer. Eu fiz um artigo há um tempo atrás e lancei, não sei quem recebeu ou não, né? Mas eu disse assim no artigo, se você morrer, tudo melhora. Lembram desse artigo? Expressa isso que o reino quer fazer com a gente. Né? Então, o reino quer matar aquilo que alguém falou aqui ontem que eu disse, né? Que Jesus quer matar e não salvar.
A ideia é mais ou menos essa. Entendeu? Ou não? Benção. Isso é só introdução, gente, hein? Eu ainda não entrei no esquema ainda, hein? É porque com essa introdução, aí me veio muito à memória algumas falas suas de ontem. Aí eu tô tentando entender mais ainda um pouco. Quando você disse assim, para nós, vocês estão lascados, né? Assim, no bom sentido. Vocês estão lascados. Isso. Isso é reino. Isso é reino. Porque o reino quer lascar a gente. Quando o reino entra, ele desconstrói, ele desestrutura, ele desaloja, ele abala o que era inabalável. Ele tira a ortodoxia daquilo que era ortodoxo. É isso que o reino faz. E é isso que deixava os fariseus extremamente irados contra Jesus. Contra Paulo, contra os apóstolos e contra hoje quem quiser viver o reino de Deus. Porque o reino de Deus é o plano original de Deus. Mas a gente, na caminhada de Israel, do povo de Deus e da igreja, né, de hoje, que nós estamos vivendo, eles desviaram deste reino, eles procuraram ou se deixaram levar por outras palavras, por outros valores. Por isso que eu quero só voltar lá no jardim, para fechar a minha introdução e começar o estudo que a gente deve ter. Lá no jardim, como eu disse, tudo funcionava pela palavra, pela palavra, pela palavra, pela palavra, pela palavra. Ah, o quadro está aqui. Trouxeram. Só que tem que pôr ele aqui, o fio. Deixa eu arrumar o fio. Põe aqui, ó, o fio não vai. Né? Então, Só um pouquinho, pastor. tudo funcionava pela palavra, pela palavra, pela palavra. Né? Pastor, só um minutinho. Aí fala agora. Não, já estiquei o fio. Agora só tô vendo. Então, né, lá no jardim, né, o homem e a mulher, Deus deu a ele as missões, né, e Deus, então, esse aqui é o Ish, e essa aqui é a Ishá. Homem dentro do jardim. Deu a ele as missões, como eu já falei. Por causa das missões, Deus traz à existência a mulher, e ele se refere à mulher como auxiliadora idônea desse homem. Auxiliadora porque ele tinha acabado de dar as missões a ele, e ela então vem para cumprir com ele as missões, que, como eu disse, não tem nada a ver com a queda, porque a queda só veio depois das missões. E tudo que funcionava aqui, ou que fazia funcionar no jardim, era a palavra. E o jardim, tudo isso lá nos 3 primeiros capítulos de Gênesis, é o modelo de reino que Deus está estabelecendo. E esse modelo de reino é o padrão, é a matriz, por isso que eu falo muito de matriz do reino. Tudo que acontece nos 3 primeiros capítulos de Gênesis, no padrão, na matriz, vai ser repetido em toda a história bíblica e em toda a história da humanidade na Terra. E aqui, dentro do jardim, tinha lá também a serpente. A serpente estava lá.
Satanás estava lá. O mal estava lá. Né? Tudo isso contido no reino de Deus. E Satanás observando que Deus estava fazendo tudo pela palavra. Tudo funcionava pela palavra. E tem até como é que você chama esse negócio de internet que tem aquelas figurinhas? Emoji. De uma pessoa fazendo assim, né? Então Satanás estava lá. E ele então viu que neste negócio aqui é palavra. Tudo pela palavra. Aí o que ele faz? Segue a estratégia. O que ele faz? Quando ele chega, ele conversa, joga a palavra. É assim que ele fez. E é assim que ele fez aqui. Lembra que eu disse que tudo que acontece aqui é padrão? E que se repete em toda a história bíblica? Então Satanás viu que lá era a palavra. O que ele fez? Continuou usando a palavra. Fez com o primeiro Adão. Fez com o segundo Adão. Faz com a igreja. Faz com você. Porque Satanás sabe que o que move o ser humano é palavra. Palavra. Uma dúvida, assim, mais ou menos uma dúvida, só para me sintonizar. Jesus, como o verbo, Jesus seria a encarnação do reino, a manifestação plena do reino? Ele é a manifestação, ele é a plenitude do reino perfeito. Então, quando a gente fala que o centro é o reino, é Jesus. É Jesus. O reino Lembra é Jesus. do que eu falei ontem? Graça é Jesus, misericórdia é Jesus. Todos os valores do reino apontam para Jesus, para a pessoa de Jesus. O verbo é Jesus, o logos é Jesus. Né? Eu fico louco na Páscoa, né? Quando chega a Páscoa, e está chegando agora, né? Daqui a pouco vocês vão ver o que eu vou falar aqui. O povo falando um monte de coisa de Páscoa. Páscoa é a libertação. Páscoa é isso. Páscoa é aquilo, né? E tudo. Mas Páscoa é Cristo. Páscoa é pessoa. Páscoa não é data. Páscoa não é evento. Páscoa é pessoa. Né? Então, aqui tem a serpente, ela viu que é palavra e ela jogou palavra. Ela vem, conversa com ela com ele. Inclusive a serpente respeita a hierarquia da mediação. Ela não chega direto aqui, passa por aqui. E é assim. E quando esse vai justificar, ele fala dessa, fala desse. Então, um põe a culpa no outro, outro põe a culpa no outro. Então você vê todo esse processo de mediação, de padronização acontecendo no jardim. E isso é padrão, vai ser repetido em toda a história da Bíblia. Então, o que a serpente fez com os dois? A serpente chegou, resumindo toda a conversa, todo o diálogo da serpente com os regentes aqui do reino de Deus, a tônica, a síntese de tudo é: pensem em vocês. Esse pecador deu, né? É verdade. Pastor. E foi o alarme aqui para dizer que está na hora do intervalo, né? Então te salvei, hein, cara? Ufa. Então vamos para o intervalo, mas antes do intervalo a pergunta dela aqui, aí depois a gente continua aqui. E interessante, tudo isso é só introdução. Xiça. Então hoje à tarde não tem recreação, né? Então, eu estou tentando explicar o que eu entendi. Pelo que o Senhor falou, quando Deus instituiu a missão desde o princípio, e o homem pecou, ele saiu da missão que era para ser feita.
o Senhor falou que a missão, todos nós nascemos com ela, só que uma é para a glória e outra... Não, todas são para a glória. Todas são para a glória de Deus, só que enxergamos como amar que não é. Isso. Então, a missão no início, de certa forma, seguiu-se por outro caminho, só que continuando para a glória de Deus. E Jesus, vindo a um mundo lá, mais para frente, veio para trazer de novo o pensamento do reino da missão, que a missão em si foi desvinculada do ser humano. Então, a missão, quando a pessoa entende, pelo que o Senhor falou, quando a gente entende sobre a missão, porque sempre fizemos a missão, só que agora temos o entendimento da missão em si. Então, Jesus, ele veio para ensinar de novo a missão, porque as pessoas se perderam. Isso. Ele veio para fazer com que o povo voltasse ao plano original do reino, para a linguagem do reino, para a visão do reino, para a missão do reino. Ele veio fazer isso, porque tudo isso foi estragado pelo pecado. Aí Jesus veio e diz: olha, deixa eu mostrar para vocês, o reino é chegado. O reino que vocês tinham lá no início foi danificado, eu agora sou a personificação desse reino, vim e o reino agora está entre vós. É isso que ele está dizendo. E ele veio para fazer isso acontecer. Ok? Mas isso vai ficar mais claro na medida em que a gente caminhar. E aí, só para a gente ir para o intervalo, né? Tem duas coisas que a gente precisa entender, né? Missão e missões. Missão só existe uma, que é a Missio Dei. Missio Dei é a glória de Deus. E as missões são, essa aqui é vertical. E as missões são nossas, humanas, são diversas e elas são horizontais. Missão só existe uma, que é a glória de Deus, é a Missio Dei. Para cumprir a missão, a Missio Dei, Deus deixou as missões. As missões são realizações nossas, na perspectiva humana, horizontal, que nós temos que fazer até a volta de Cristo. As missões existem em função da Missio Dei. Então, por causa da Missio Dei, que é a glória de Deus, todo ser humano são missionários. Todos. Indistintamente. A diferença é que todos estes missionários estão cumprindo essas missões, alguns de forma consciente, sabendo que realmente o que eles estão fazendo é para a glória de Deus, e é porque são salvos, nasceram de novo. Mas uma grande parte estão cumprindo as missões em trevas, como ímpios, ignorantes, com os olhos, ouvidos, tudo fechado. Mas todos eles, os que sabem e os que não sabem, os conscientes e não conscientes, estão cumprindo o quê? Uma única missão, a Missio Dei. Deu para entender? Isso tem que mudar a nossa maneira de ver o mundo. Isso tem que mudar a nossa maneira de relacionamento com o mundo. Por isso que se você começar a enxergar isso aqui do jeito certo, porque era assim que Jesus via o mundo. Então, se você começar a ver isso, aí você vai acabar com esse negócio de positivo e bem e santo e mundo e imundo. Tonhonhon. Por isso que lá em Tito, capítulo 1, versículo 15, Paulo escrevendo a Tito lá, ele diz: todas as coisas são puras para os, porém para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Tonhonhon. Tito 1, 15. Então Paulo diz, tudo... Oi? Já passou. Então, tudo é puro para os... Que linguagem é essa? Do reino.
Qual é a linguagem da igreja? Tonhonhon. E qual que você aprendeu? Lá no reino, né, a serpente estava lá e ela então viu que no reino de Deus o que move é palavra. Eu quero que vocês entendam o seguinte: pela palavra dentro, né, do reino de Deus, é a palavra que gerou vida, é a palavra que também gera a morte, é a palavra que move o homem de um lugar para outro, é a palavra que move as missões, é a palavra que produz a glória de Deus no reino de Deus. É a palavra que gerencia, presta atenção no que eu vou falar aqui, hein? É a palavra que gerencia o bem e o mal. É a palavra que também gerencia a vontade de Deus e a vontade do homem no reino de Deus. Põe isso na sua cabeça. E esse modelo que é estabelecido no jardim se desenvolve em toda a história bíblica, da revelação bíblica. Com Israel, no Velho Testamento, no Novo, é sempre assim. Padrão não se quebra, não se altera. Padrão ele mantém e tudo vai sendo repetido conforme o padrão estabelecido. Não tem força espiritual no mundo, nem no porvir, nem agora, que pode destruir o padrão. Ok? Isso a gente tem que manter. Então a serpente viu tudo isso lá no jardim. Ela viu que era a palavra. A palavra é a força motriz, é a força que gera, que governa e que mantém a ligação com Deus e Deus com o reino. Palavra, palavra, palavra. E Satanás viu isso, entendeu isso. E não apenas viu e entendeu, mas Satanás estava submisso ao padrão estabelecido no reino de Deus. Se Satanás não seguisse o padrão, que é a palavra, ele não tem governo, ele não tem liberdade de agir no reino de Deus. Então a palavra que está no reino legitima o bem e legitima o mal. Uau! Isso que foi dito aqui é muito profundo. É mais profundo do que canal, né? Aqui. Porque dói, né? Ouvir isso. Mas isso é fato. E isso precisava ser ensinado para os cristãos. Isso precisava ser ensinado com mais seriedade nos seminários para os nossos pastores e líderes levar isso com eles e produzir igrejas maduras com essa visão do reino. As missões, tudo seria diferente. Cadê o microfone? O meu secretário está aí, ele está ali. Deixa eu ver se eu entendi. Gente boa. Diga. Pelo padrão, pelo modus operandi de Deus, pela palavra, ele criou tudo e fez esse padrão, que nós vamos ver se repetir aí várias vezes na Bíblia. Sempre. Sempre. O próprio Satanás o próprio acusador está sujeito a esses padrões. Ele não consegue, não pode. Ele não consegue. Por isso,
o poder da palavra de Deus mantém, vê se eu estou entendendo, construindo o raciocínio Tá certinho até aqui. Ele tem que se esgueirar ali pelo próprio desígnio do poder da palavra de Deus. Ele é limitado, ele fica enjaulado. Ele está com a tornozeleira da palavra. Certo. Isso. É como se fosse. É isso, perfeito. Era isso que eu queria. Isso. Ele não pode ultrapassar a palavra. Sim. Isso para mostrar o poder da palavra no rei. A única coisa que eu queria entrar na minha cabeça certa é que quando o cristão trabalha a palavra legitimidade, né, o cristão, quando ele é legitimado em Cristo, significa que ele foi salvo, liberto, né, por Jesus Cristo. Eu fiquei um pouco na dúvida com a colocação da palavra. A própria palavra, no sentido de legitimar, tanto legitimar o bem como o mal. Isso. No meu entendimento, seria legitima o bem e permite um certo, não mover do mal, mas assim, o mal fica sujeito a ela, não legitima aquele mal como uma coisa boa. Sim, mas permite, é a vontade permissiva de Deus, isso. Igual a Só que o que você está falando isso, você está reproduzindo o que você aprendeu. Essa é a minha dúvida, eu quero entender. Exatamente, você está tomando um cuidado para não legitimar aquilo que você aprendeu que é ato permissivo. Que é mal. Isso. Né? E se a gente for aprofundar nisso aqui, você vai ter que admitir que realmente a palavra de Deus legitima o bem e legitima o mal. É mais do que permite. Deixa só tornar isso um pouco mais agressivo. A palavra de Deus, como a gente tem aprendido aqui, ela é o start, ela é o bem e o mal tem que sair dela. Não tem outra palavra paralela a ela para que você possa dizer o mal saiu daquela palavra. Só uma fonte. Não tem. Sim, está claro lá. Por isso que eu falei que quando você estuda sobre reino, tudo se encaixa na Escritura. Agora, quando você não entende o reino, como você vai explicar? Olha a ginástica exegética, hermenêutica para explicar como Deus criou o bem e o mal. Exato. Exato. Mas aí você vê que a palavra de Deus foi dirigida para o bem, para o mal, para as trevas, para a luz. Ele governou as trevas. Disse, a terra era sem forma e vazia, e havia penumbra sobre toda a existência. Sônia. Aí você vai dizer que essa penumbra e essa trevas está fora do reino de Deus? Se você disser isso, você criou uma heresia enorme, porque você acabou de dizer que existe coisas fora do domínio, do senhorio de Deus. Uau! Era... Exato, então por isso que... Era isso que eu ia dizer, se a gente falar que o mal não faz parte de Deus, então a gente está dizendo que tem outro criador, dando a margem para que outro criou outra coisa. E aí que a igreja cria esse dualismo do bem e do mal, como se eles estivessem coexistindo, né, na mesma eternidade, mas como forças separadas, contraditórias. E não existe isso no reino de Deus. Existe no mundo religioso, na linguagem da igreja, na construção da igreja. Existe. E foi isso que nós aprendemos. E partindo disso se criou uma praxe cristã que gera ou que movimenta as nossas relações dentro da igreja. Está entendendo?
Mas, gente, eu estou só introduzindo algo que, para a gente entender, nós teríamos que ficar aí 6 meses, um bom tempo na sala de aula, tendo aula todos os dias, devagarzinho, devagarzinho. E eu estou falando aqui com gente leiga, né? Com gente que nem pensa, nunca foi preparado para pensar o que eu estou falando aqui. Então eu estou tentando falar numa linguagem que dá para vocês pegarem a essência da coisa. Então, para mim, não está fácil fazer isso. Ok? Mas vamos lá. Então, eu quero que vocês entendam isso. Satanás viu que o que move o reino é palavra. Aí ele chega para Adão e Eva e diz: olha, né, vocês viram isso, vocês podem ter conhecimento do bem, do mal. Então ele vai conversando ali. Mas a essência da conversa dele, da serpente com os regentes, resumindo tudo, pensem um pouquinho em vocês, neste reino. Só isso. Porque na linguagem do reino, eles, antes da serpente entrar no esquema, eles viviam no reino, com a linguagem do reino, cumprindo as missões do reino, glorificando o rei. E eles não pensavam neles, só pensavam no reino, na vontade de Deus sendo glorificado, cumprindo as missões. Aí Satanás entrou só para dizer assim: ei, tá bom? Tá. Tá jóia? Tá. Pode ficar melhor. Como? Pensa um pouquinho em vocês. Começa a pensar que vocês podem. Qual é a linguagem dos coaches hoje? Olha aí a semelhança. Outra palavra, outro saber. Yes. Eu não podia deixar de falar isso, né? Estava aqui no... Então, isso foi o que aconteceu. Qual foi a queda do homem? Pensar neles. Quantas vezes você precisa pensar em você para você cair? Só um pouquinho, só uma vez. Como é que o seu casamento é destruído? Quando você ou um pensa em si. Quando você desiste do outro? Quando você pensa em você. Quando uma guerra começa? Quando alguém, um país começa a pensar somente nele. Quando os filhos ficam rebeldes contra os pais? Quando pensam neles. Quando é que você resolve conflitos, brigas, desentendimentos? Quando você leva o outro a pensar no outro. Aí acabou a guerra, acabou o conflito. Como é que você termina uma briga de casal? Quando você chega para o seu cônjuge e diz: você tem toda razão. Acabou. Então o que Satanás fez no jardim? Pensem em vocês. Pensaram. Sim. É até difícil dizer precedeu, porque uma coisa anda muito junta da outra. É até difícil você dizer quem começou, né? Mas é assim. Então, o que Satanás fez no reino onde tinha uma só palavra? Trouxe outra palavra. Outro saber. Que gerou outro movimento no reino. Que gerou o quê? Outras missões no reino. Depois que os dois ouviram a outra palavra, o que eles fizeram? Pararam de cumprir as missões do jardim e começaram a cumprir as missões. Eles deixaram a missão vertical, a missio Dei, e começaram a cumprir as missões horizontais, humanas. Aí eles se esconderam, começaram a se vestir, começaram a culpar um ao outro.
mudaram o propósito, Deus veio visitá-los na virada do dia, né? Como Deus sempre fazia, né? A Trindade, né? Deus Pai, vinha encontrar com os regentes na virada do dia. Mas no dia que entrou outra palavra, outro movimento, outras missões, outro pensamento, outra vontade, aí Deus veio, porque o pecado dos dois, a queda dos dois, não impediu Deus de manter a agenda de Deus. Deus veio. Pecado nenhum muda o movimento de Deus em direção ao homem. Uau! Deus é imutável nos seus atributos. Eles acabaram de cair, mas Deus, diz lá a narrativa lá em Gênesis, Deus veio na virada do dia. E se Deus sabe todas as coisas, ele soube que houve. Ele podia ter mudado, falou, não, agora não vou mais não. Já que eles preferiram a serpente. Não é assim que a gente faz com as pessoas? A gente desiste uns dos outros, porque agora eu não quero mais aquele homem não, eu fiquei sabendo que ele está lá conversando com outro aqui. Não vou não. A gente para a caminhada. A gente evita encontros. A gente desiste de pessoas. Deus não. Olha o reino. Olha, a igreja desiste. A igreja tem limites. Reino não tem limites. Pecado não muda o caminho de Deus. Mas o pecado muda o caminho da igreja em relação aos pecadores. E você aprendeu isso. Isso é a linguagem da igreja. E você acredita tanto nisso que se cria até doutrinas, e você acredita nessa doutrina aí que você aprendeu. E no reino de Deus, o pecado, a queda, não impediu Deus de agir. Deus de caminhar. Deus de conversar. Aí Deus vem, mas aí, onde está? Sumiu, escondeu. Vem cá, estava com vergonha. E que roupa é essa aí? Eu te vesti? Não, eu que pus, eu decidi me vestir. Não sei, mas como? Outra palavra, outros movimentos, outras decisões, outros projetos. Aí Deus fala, não, mesmo depois do pecado, o homem se veste de casca de árvore. Aí Deus conversa com eles e diz, não, tira isso aí, eu vou matar um animal, derramou sangue, olha o pacto, vestiu eles, o sangue foi derramado, não fora do jardim, mas dentro do jardim, olha o reino. E aí Deus estabelece aliança com eles, mesmo depois da queda. Deus derramou sangue, fez aliança, vestiu o pecador. Olha o investimento, empreendedorismo. Investiu. Primeiro alfaiate na Bíblia foi Deus. Olha ali, né? Tá vendo o projeto de Deus, a aliança? E aí Deus faz isso. Mas aí ele pega, abre a porta do jardim e pega esses dois aqui e fala, agora vocês têm que sair. Porque se vocês ficarem aqui desse jeito, vai bagunçar o esquema. E aí ele põe anjos com espadas que se moviam para fechar a entrada do jardim, para que eles não voltassem para cá. Isso não é porque Deus é carrasco, mas é porque Deus está ensinando a graça. Então, vocês agora precisam sair pela porta e depois vocês vão entender que porta é essa aqui. Aí tem que sair pela porta e não podem voltar. Porque se vocês voltarem na condição de pecadores e comer do fruto aqui, vocês vão ficar em pecado eternamente. Por graça, por amor, vocês têm que sair. A porta foi fechada. E aí as missões que aconteciam aqui, agora tem que acontecer aqui, fora. As missões continuam. Mas agora com pecado. Por isso ele diz, agora você vai sentir dor. O desejo da mulher agora será para o marido dela.
E por que o seu desejo será para o seu marido? Por que ele falou isso depois da queda? Porque eles aceitaram a palavra do diabo. O diabo não falou, pensa em vocês? Então agora o desejo da mulher vai ser para o marido. E o do marido vai ficar essa bagunça toda aí. E ficou isso aí. Né? Aí Deus faz uma promessa, né, em Gênesis 3:15, que ele enviaria o descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Ela morderia o calcanhar dele mortalmente, mas ele também pisaria a cabeça dela mortalmente. Essa promessa chamada proto-evangelho foi feita aqui e apontou para o segundo Adão. Aí veio o segundo Adão, no mesmo modelo, no mesmo padrão. E a serpente, quando Jesus veio, por 40 dias, pegou esse segundo Adão. E o que a serpente fez com o segundo Adão? Usou, porque tem que seguir a padrão do reino. E só que ela, com o primeiro Adão, ela teve sucesso. Mas aí com o segundo Adão ela veio com a mesma palavra. Qual foi a ênfase de Satanás com o segundo Adão, que é Cristo? Pensar nele. Pensa, Jesus, só um pouquinho em você. Aí Satanás dizia, está escrito, usou a palavra. Olha aí, legitimidade do reino. Aí Jesus diz, mas também está escrito. Olha aí, Satanás citava a palavra, Jesus dava a palavra. E palavra aqui, palavra ali, palavra aqui, palavra ali. Aí venceu. Não pensou em nenhum momento nele. E aí Satanás, com esse aí entende reino. Esse aí é reino. Né? E aí virou essa situação aqui. Então é por isso que ontem o senhor já começou ensinando a gente a reconhecer padrões. Não foi à toa. Não foi, eu nunca falo à toa. Pra gente entender melhor a palavra. Isso. E não tem, é claro, tudo por obra do Espírito Santo, isso. Mas é entender o reconhecimento dos padrões. Dos padrões. Esta é a nossa principal missão aqui na Terra. Identificar os padrões do reino. Identificar a linguagem do reino. É isso que Jesus fez e é isso que ele deixou para nós fazermos. Ide por todo mundo, que fazendo o quê? Não, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e em aguardar todas as coisas que vos tenho. Uau! O que ele ensinou? Reino. Linguagem de reino, valores do reino. O que eu vou fazer? Vou plantar a igreja? Não. Vou levar as pessoas a aceitar Cristo como Senhor e Salvador? Não, isso é construção religiosa. O que eu tenho que fazer? Ensinar reino, viver reino, pregar reino, falar linguagem do reino. Identificar padrões, respeitar padrões. Da igreja? Não. Do reino. Só isso. Esse é o nosso papel. Essa é a razão de ser das igrejas na Terra. É isso que precisa ser ensinado nos seminários para a formação de pastores. É isso que tem que ser ensinado nas bases missionárias das missões no mundo todo. Que o Pronas está tentando seguir esse padrão aí. Estão entendendo? Nós lá na nossa igreja, na Remide, estamos tentando criar esse modelo de igreja. É complicado. Pastor Alain lá em Uberlândia está nesse esquema aí também, o bichinho.
né? O bichinho está lá sofrendo. Mas eu gosto, quando eu converso com o Alain, né? A gente fala a mesma língua. Ele fala lá, eu falo, estou entendendo. Aí eu começo a falar, ele fala, ih, Labiano, estou entendendo tudo. Nós. E vamos. Ok? Então, outra informação importante que a gente precisa ter, que você, isso para começar o estudo daqui a pouco, né? Você precisa entender que todo ser humano só veio ao mundo e só vive e só movimenta por causa de palavra. Ou da Trindade, ou da serpente. Mas só pela palavra. O que faz você viver, mover, agir, obedecer, desobedecer, inclinar para o bem, inclinar para o mal, é por causa da palavra, de palavra. Isso é bíblico. Esse é o padrão. Esse é o padrão. E o que te faz isso? Palavra. Tudo que a gente faz nesse mundo é por causa de palavra. E palavra que gera uma linguagem. E que gera uma comunicação. E que gera um movimento. Que é nada mais e nada menos do que uma missão. Palavra, linguagem, comunicação, movimento, missão. É assim que a gente funciona. Esse é o padrão. Ok? Então agora abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 13 e vamos começar o estudo bíblico. Agora que a gente vai, né? Êxodo o quê? Êxodo 3. Isso. Benção.